Gente, bom dia, meu nome é Flaira e meu grupo é composto pelo seu Enerson, pelo Erison, pela Samile, pela Nilciane e também pelo Rodrigo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia da dor. Eu vou iniciar introduzindo sobre o tema e também vou falar um pouco sobre a epidemiologia. A dor é considerada a experiência subjetiva, sensorial e também emocional, de forma desagradável, que deve ser descrita e avaliada como o quinto sinal vital. Ela envolve inúmeros processos fisiológicos, cognitivos e também emocionais que acabam gerando certo sofrimento para o indivíduo e, por conta disso, acaba interferindo também na sua qualidade de vida. Essa principal função no organismo é funcionar como um sinal de alerta, ativando assim respostas protetoras que acabam minimizando possíveis danos que podem ser causados aos tecidos. A dor tem uma grande importância para a integridade física do indivíduo, acaba variando de pessoa para pessoa, como por exemplo, a mesma lesão em vários indivíduos pode ter uma expressão diferente e por conta disso não é possível caracterizá-la de forma objetiva. O controle da dor deve ser encarado como uma prioridade no âmbito da prestação de cuidados de saúde e por conta disso, nesse contexto, ela é considerada um verdadeiro problema de saúde pública que acaba tendo em conta a sua frequência e também o seu potencial por causar incapacidades. Agora eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia, que para quem não sabe, trata-se do estudo da distribuição, dos determinantes e também das consequências da dor em populações específicas. Ela leva em considerações alguns aspectos, como por exemplo a prevalência, os fatores de risco, o impacto social e econômico, a desigualdade social e as intervenções políticas de saúde. Essas são as principais considerações, os principais tópicos que aborda na epidemiologia para poder ser fornecidas informações importantes para podermos entender a natureza e o impacto desse problema de saúde pública. A dor ela é um grave problema de saúde em todo o mundo, seja em países desenvolvidos ou não, e ela é uma situação clínica que afeta grande parte da população. Aqui nesse slide eu coloquei um gráfico que expressa as principais causas de dor na Europa. Eu procurei dados precisos em relação ao Brasil, mas eu não achei. Infelizmente o estudo em relação à dor é um pouco limitado, mas eu achei esse aqui que mostra no artigo as principais causas de dor na Europa. Levando em consideração do maior para o menor, a dor musculoesquelética e osteoarticular corresponde a 30% de toda a população. A lombalgias corresponde a 30% também de toda a população. Logo depois vem a dor de cabeça e enxaqueca, que corresponde a 10%. E por último, a dor oncológica, que corresponde a 1% de toda a população. Então, eu fiquei com o tema os tipos de dores. E aí, a gente sabe que dor é um incômodo que pode ser persistente ou muito rápido. É um incômodo que pode ser agudo, que é um tipo de dor, né? Que ele passa muito rápido e ele às vezes é muito forte, mas ele vem muito rápido e vai muito rápido, detectando inflamações e várias outras coisas. A dor crônica, por sua vez, é uma dor prolongada, que ela tem um período de duração muito maior e pode levar de 3 a 6 meses normalmente, podendo também levar a vida inteira, dependendo do quadro, né? E ela é mais difícil de ser identificada. Também podemos classificar o tipo de dor em noceptiva e visceral e somática. Não noceptiva, que é neuropática e simpática. A noceptiva, ela recebe estímulos específicos a receptores de dor, né? E são sensíveis à temperatura, à vibração e várias outras coisas. Dentro das noceptivas temos a dor visceral, que tem origem nos órgãos internos e pode revelar infecções, inflamações e dentre outras coisas. É descrita como uma dor subjetiva profunda apresentada sob forma de espasmos e câimbras. A dor somática é uma dor proveniente da pele, músculos e articulações. A dor superficial apresenta uma instalação aguda e imediata. A dor não noceptiva é uma dor que não é associada a receptores específicos, sendo produzida por difusões de células nervosas. Dentro dela temos a dor neuropática, que é uma dor que ocorre com consequência direta de uma lesão.
ou doença do sistema somatosensorial. Essa lesão poderá ser parcial ou total e pode localizar-se a qualquer nível do sistema nervoso. E dentro disso, das dores temos a dor simpática. A dor simpática é causada pela hiperatividade da parte simpática do sistema nervoso vegetativo, que controla o fluxo de sangue nos tecidos. Ela é um tipo de dor nervosa. Ocorre frequentemente após fraturas, lesões do tecido mole, o que resulta denominada síndrome dolorosa. Bom, o mecanismo da dor ele pode ser dividido em 4 parcelas diferentes, sendo a primeira delas a transdução. A transdução ocorre quando o impulso é recebido pelos receptores e transmitido através do potencial de ação. Já o segundo é a transmissão, que é quando o impulso é conduzido até a coluna posterior da medula espinal, dando início à terceira parte, que é a modulação, que ocorre na medula. O impulso ele é modulado antes de chegar aos níveis superiores do sistema nervoso central. Isso já dando início à 4ª etapa, que essa é a percepção, que é quando o impulso é integrado e percebido como a dor. No próximo slide a gente pode ver mais especificamente, mais detalhadamente, o caminho do estímulo nervoso da lesão até a consciência da dor. Primeiro, ocorre a lesão no órgão afetado, aqui a gente tem como exemplo a mão. Logo após, o estímulo doloroso é caminhado pelas fibras nervosas sensitivas periféricas. Logo após, o estímulo doloroso entra no sistema nervoso através da medula. E é neste momento onde o nosso corpo tem um estímulo de percepção que faz com que a gente tire o local da lesão de onde ele está sendo lesionado. Por exemplo, quando você queima a mão, você tira a sua mão do local onde ele está sendo machucado ou queimado, como por exemplo na imagem. Logo após, na medula, o tato pode ser identificado e diferenciado, e na cronificação poderá ser modificado em sensações esquisitas, como dor, formigamento e ardência. Nos nucléolos, o estímulo ainda inconsciente será modulado através das emoções. Como a gente sabe, a dor é subjetiva. A dor pode ser muito alta para um e mais leve para o outro. Já na última etapa, no cérebro, o estímulo nervoso torna-se como uma dor consciente. E é nessa hora onde a pessoa tem o pico maior de dor, que é onde a gente reage com os estímulos de grito, choro e nervosismo. A próxima etapa é a avaliação de dor, que vai ficar com o Rodrigo. Bom, aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre a avaliação da dor. E a gente vai estar vendo alguns métodos que são utilizados para esse tipo de avaliação profissional. O médico, primeiramente, ele deve avaliar o nível da função do paciente e o efeito da dor sobre essa função, focalizando principalmente nas atividades da vida diária do paciente, como suas ocupações, seus empregos, seu dia a dia de modo geral. Essa percepção do paciente acerca da dor, ela ocorre de vários fatores que podem influenciar de muitas maneiras clínicas. Então, deve ser determinado o significado da dor para o paciente naquele momento, com ênfase em vários aspectos psicológicos, como depressão, ansiedade e também fatores físicos. Aí aqui a gente tem alguns métodos de avaliação que a gente colocou aqui na apresentação. Esse primeiro método, que é bem simples, é um exemplo de escala de avaliação da dor, onde o paciente marca aqui se ele está com dor, sem dor, ou se ele tem um nível de dor intermediário ou um nível de dor máxima, qual o nível de 0 a 10, Número 3 aqui
né, tem a dor moderada, dor intensa, dor máxima. Então o paciente ele deve marcar aqui como ele se sente, né, no momento, qual o nível daquela dor está afetando ele. Então tem aqui os níveis, né, e ele vai marcando dessa maneira. Aqui a gente tem já um outro método utilizado principalmente para crianças, a avaliar a dor de crianças, que é a escala FLAC, crianças abaixo de 7 anos com déficit de verbalizar. E aqui temos algumas categorias que são seguidas pelo profissional adequado, a escala numérica subsequente. Já aqui temos um outro método, que é um método um pouco mais específico. Nesse terceiro método, nós temos a tabela de avaliação recorrendo à escala de dor visual e tátil, que é um método mais específico e ele tem muito a ver com o visual também. Então, se algum desses aspectos ele é visualizado pelo profissional, ele é demarcado como presente, né? Respiração torácica, tem os dedos dos pés dobrados para baixo ou para cima, cabeça simétrica, pescoço. Então são alguns aspectos visuais que o profissional ele tem que observar no momento dessa avaliação. O tratamento da dor é complexo e deve ser personalizado de acordo com cada paciente, levando também em considerações fatores como a idade, patologias associadas, o estresse, a ansiedade e o ambiente, e também o uso de medicamentos que já são utilizados por esse paciente. O tratamento da dor pode ser feito através de uma intervenção farmacológica e uma intervenção não farmacológica. No caso da intervenção farmacológica, podem ser utilizados analgésicos e fármacos adjuvantes. No caso dos analgésicos, são utilizados os não opioides e os opioides. Os opioides, no caso, podem ser utilizados no caso de dor forte a morfina e no caso de dor fraca a codeína. Os não opioides são utilizados os AINES, que são anti-inflamatórios que não utilizam esteroides, e os analgésicos antipiréticos, no caso o paracetamol e o metamizol. Existem os fármacos adjuvantes, né, como já falei, que apesar de não serem analgésicos, também auxiliam no alívio da dor. São eles os anticonvulsivantes, os antidepressivos e os relaxantes musculares. Eu separei uma tabela, que é uma tabela da escala analgésica da ONU, que a ONU utilizava, onde fala sobre a intensidade das dores e os medicamentos devem ser utilizados. No degrau 1 são utilizados os não opioides, no caso da dor leve, como o paracetamol, os AINES e os AAS. No degrau 2, que é a dor moderada, são utilizados opioides fracos como a codeína, a dihidrocodeína e o tramadol. No degrau 3, são utilizados, em caso de dor intensa, os opioides fortes, como a morfina, o buprenorfina e o fentanil. Existe também o tratamento da dor por intervenção não farmacológica, no caso a acupuntura, a termoterapia, que é uma aplicação de calor superficial ou profunda na pessoa, né? A estimulação eletronervosa transcutânea, que é a TENS, ela é a aplicação de uma baixa intensidade de eletricidade que permite a liberação de analgésicos endógenos no sentido de aliviar a dor do paciente. Os exercícios, que é a fim de aliviar as dores causadas justamente pela falta de exercícios, massagens e uma terapia cognitiva comportamental, que é basicamente fazer terapia para tentar aliviar o estresse que pode ou não causar assim uma dor local. Já o papel do farmacêutico na avaliação da dor ele é imprescindível, visto que os farmacêuticos eles desempenham um papel essencial em todas as etapas do tratamento da dor, desde a solução no fornecimento de medicamentos, também de um laudo médico, né, para conseguir esses medicamentos, até mesmo a educação e monitoramento desse paciente após a consulta e assim, né, mantendo esse acompanhamento, ele
pode estar mais integrado no dia a dia e na condição física e clínica do seu paciente. Então, a sua expertise em farmacologia, o seu contato direto com os pacientes, os tornam membros valiosos da equipe de saúde no manejo da dor. Agora eu vou falar sobre a conclusão. Tradicionalmente, a dor era desvalorizada e muitas vezes ignorada pela sociedade. Nos últimos anos, a investigação tem contribuído para a mudança dos comportamentos e atitudes da sociedade em geral e dos profissionais de saúde em particular. Atualmente, ela é encarada como um sintoma complexo e de grande importância, sendo considerada um problema de saúde importante. Sua complexidade exige uma classificação rigorosa, tendo em conta sua duração, localização e que está associada a alguma patologia já existente. Em todos os casos, a sua avaliação deve ser feita de forma individualizada, contínua e regular, de modo a melhorar a terapêutica e a otimizar a qualidade de vida, e esta avaliação deve ser feita tendo em como características de cada doente requerer uma abordagem multidimensional, física, psicológica e farmacológica, para que chegue a um diagnóstico correto, posteriormente o tratamento ideal, em suma, para melhorar o controle da dor necessário e sensibilizar a formas profissionais de saúde, bem como a sociedade em geral. Deve-se implementar regras de modo a melhorar o registro do processamento de dados e desenvolver o controle adequado da dor e promover a utilização eficiente de recursos disponíveis.